De falar para vocês a respeito de toda essa confusão que está acontecendo ao redor da pessoa de Jesus, especialmente com esse filme, O Código da Vinci. O livro já vendeu horrores e já fez coisas terríveis. O filme fará coisas ainda mais terríveis, porque, principalmente no nosso Brasil guaranil, onde se lê pouco, mas se assiste muito filme, não é? O mal que vai acontecer é justamente este. Qual é o argumento do filme? O argumento do filme é o seguinte: existe um evangelho chamado Evangelho de Maria Madalena. É um evangelho apócrifo que foi escrito mais ou menos no século III. É difícil datar os evangelhos apócrifos, como aliás é difícil datar também os evangelhos canônicos com precisão. Mas a gente consegue acertar o século, mais ou menos. Então, no terceiro século depois de Cristo, havia este evangelho. E o que é que diz o evangelho? Primeiro, vamos entender o que diz o evangelho apócrifo de Maria Madalena, para depois entender o que é que diz o Código da Vinci de Dan Brown. Primeiro, o Evangelho de Maria Madalena diz que Jesus tinha um discípulo amado. Esse discípulo amado, que está lá no Evangelho de João, era Maria Madalena. E que o discípulo amado, que se reclinou no peito do Mestre na última ceia, foi Maria Madalena. Tudo que se refere ao discípulo amado no Evangelho de João, na verdade não era São João coisa nenhuma, era Maria Madalena. E neste Evangelho de Maria Madalena, lá pelas tantas, Jesus dá um beijo na boca de Maria Madalena. Essa é a história. Além disso, o Evangelho de Maria Madalena traz vários ensinamentos de Jesus, com um certo sabor gnóstico, etc. Mas para por aí a conversa do Evangelho de Maria Madalena. Agora, em cima disso, o senhor Dan Brown montou o seu livro, que diz ele que é um livro de ficção. Ele diz que é um livro de ficção para se defender. Mas todo mundo que leu o livro e que não tem fé sólida, termina de ler o livro e diz: é verdade, é isso mesmo. A Igreja Católica está nos enganando. Qual é a história do filme e do livro? Que Jesus teve filhos com Maria Madalena. E estes filhos de Jesus continuam por aí, a descendência deles, né? Então haveria gente descendente direto de Jesus nesse mundo. Além disso, ele coloca no meio toda a história de que existe uma ordem religiosa dentro da igreja que sempre guardou esse segredo. E que, aí no meio, toda a questão dos ossos e dos ossos de Santa Maria Madalena, o Santo Graal, uma confusão. Eu não vou entrar nos detalhes. Quiserem os detalhes, comprem o livro e leiam, né? Ou, se estiverem com preguiça, vão ao cinema e assistam um filme. A única tristeza que dá de assistir esse filme é de dar dinheiro para um salafrário. Essa é a tristeza que dá
de assistir o filme. Eu não vou assisti-lo, pelo menos não nos cinemas, para não dar dinheiro à toa. Né? Depois, quando sair o DVD, etc e tal, pode ser que eu assista. Mas ainda não decidi essa história do cinema. Eu estou simplesmente repugnando a ideia de dar dinheiro para esse sem vergonha. Mas tudo bem. O problema não é esse. O problema é que o livro, ele é tão absurdo, tão cheio de coisas mirabolantes. Então eles dizem, a ordem que guardavam os templários durante a Idade Média e agora os sucessores dos templários nos dias atuais é a Opus Dei. Né? E inventam coisas com relação ao Opus Dei que não tem nada a ver com a Opus Dei, tal qual ela é. Por exemplo, chegam ao absurdo de dizer que a Opus Dei, eles usam hábito. A Opus Dei não usa hábito. Se o típico do Opus Dei é a santificação no mundo, né? Eu conheço membros do Opus Dei, só para contar uma historinha, lá em Roma, nós cantávamos uma missa em gregoriano, todos os domingos, na igreja de Santo Apolinari, que quem cuida é o Opus Dei. E um rapaz do Opus Dei estava na sacristia, quando nós estávamos lá ensaiando, e ele sabia ler os cantos gregorianos, cantou conosco, e aí ficou empolgado, posso cantar com vocês? Pode. Quando chegou na hora da missa, demos uma túnica para ele, põe a túnica, está de gravata e paletó, o guri amarelou e deu no pé. Eles não colocam túnica, mas nem que você pague $1 milhão para eles. Por quê? Porque é o carisma do Opus Dei ser secular, do mundo. Então eles não se vestem de padre de jeito nenhum. No livro do Dan Brown, não somente, eles têm hábito, eles vestem hábito, imagina. Quer dizer, são inverdades e coisas com relação ao Opus Dei que não tem cabimento. Bom, qual é o problema dessa história toda? O problema é que o filme quer convencer as pessoas através da má fama da Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica sempre trapaceou todo mundo, a Igreja Católica está nos trapaceando, escondendo o fato de que Jesus era casado e teve filhos. O argumento do filme é mais ou menos o seguinte. E vocês imaginem um animal. Parece um pato. Tem bico de pato. Tem asa de pato. Tem rabo de pato. Anda como um pato. Faz quá-quá. Mas, justamente por isso tudo, deve ser um dromedário disfarçado de pato, amando da Igreja Católica. O argumento do filme é louco desse tamanho. Essa é a loucura do argumento. Entendem? Ou seja, não existe nenhuma prova histórica de que Jesus tenha se casado com Maria Madalena. Nem os evangelhos apócrifos falam que Jesus tenha se casado com Maria Madalena, porque o evangelho de Maria Madalena, que é falso, mas até na falsidade do evangelho de Maria Madalena, Jesus não está casado com ela, não teve filho com ela. Ela é a discípula amada. Só isso. Mas até os evangelhos apócrifos não falam nada disso. Se existe algum indício de que talvez Jesus tenha tido alguma coisa com Maria Madalena, está no Evangelho de Maria Madalena, que foi escrito quando? No 3º século. Ou seja, já fazia 2 séculos que os apóstolos tinham morrido. Ou seja, o Evangelho de Maria Madalena é 2 séculos mais velho, mais novo, mais recente do que os evangelhos verdadeiros.
Mas qual é a argumentação que eles fazem? Eles fazem a argumentação assim, vejam só. Jesus teve mulher, teve filhos. A Igreja Católica mandou queimar os livros que provavam isso. E a prova de que isso é verdade é que não se encontra nenhum livro que prove isso. A prova cabal de que a Igreja Católica mandou queimar todos os livros que provam isso é que não se encontra nenhum livro. Olha que beleza. Entendeu? Então, parece um pato. Tem todo aspecto de pato, mas deve ser um dromedário disfarçado de pato a mando da Igreja Católica, entendeu? Porque a Igreja Católica é má. Ou seja, o argumento é absurdo. O argumento é absolutamente absurdo. Mas eu gostaria de alargar a visão de vocês para que vocês não enxergassem só o Código da Vinci, do Dan Brown. Então, só para entenderem por que Código da Vinci, né? O Leonardo da Vinci sabia de toda essa história. E é por isso que o Leonardo da Vinci, quando pintou o quadro da Última Ceia, aquele quadro famoso da Última Ceia de Leonardo da Vinci, que vocês têm pendurado no refeitório de vocês, na sala de jantar de vocês. Muito bem. Olhem para São João naquele quadro. Vocês vão ver que tem todo o aspecto de uma mulher. Dan Brown diz, está vendo? É Maria Madalena. É Maria Madalena. Então, vejam. É importante a gente enxergar que atrás disso tudo tem um movimento mundial para acabar com a fé em Jesus Cristo. E o negócio aqui não é só o Evangelho de Maria Madalena, do Código da Vinci. É que de vez em quando eles aparecem com um evangelho diferente. Por exemplo, agora na Semana Santa apareceu o Evangelho de Judas. Qual é a história do Evangelho de Judas? É que Jesus traiu Judas. É o contrário, né? Não foi Judas que traiu Jesus. Mas foi Jesus quem traiu Judas. Ou seja, Jesus disse, Judas, vai lá. Você vai me entregar, você vai me ajudar a eu me livrar do meu corpo. Você vai ser o meu grande amigo. Você que vai me ajudar. Porque você me entregando aos carrascos, eles vão me matar e vão me livrar do meu corpo. E eu vou ficar livre do meu corpo. Olha que beleza. Obrigado, Judas. Você vai ser mal falado. Paciência. Mas você fez uma grande coisa. Ou seja, em palavras pobres, o Salvador é Judas. O traído é Judas. Jesus só se aproveitou da situação. Agora vejam só. Tem esse evangelho e tem tantos outros evangelhos. Eu poderia pegar aqui outros evangelhos, mas a pergunta nossa e a pergunta radical que a gente deve fazer e que a gente tem que compreender é justamente a seguinte: qual é o Jesus verdadeiro? E é esta a dúvida que esse movimento quer colocar na sua cabeça. Eles querem que você se pergunte qual desses Jesuses é o Jesus verdadeiro. Para usar um parâmetro, vamos pegar esse âmbito sexual de Jesus. No Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado. Jesus não tem sexo, muito pelo contrário, ele odeia o corpo dele. Ele quer se livrar do corpo dele. Judas, vai lá, me entrega, porque eu estou prisioneiro no meu corpo, né? E eu preciso me livrar do meu corpo. E então Judas vai lá, entrega Jesus e ele se livra do corpo. Vejam, no Evangelho de Judas, Jesus é um assexuado.
Já no Evangelho de Maria Madalena, quem é Jesus? Jesus é um heterossexual, casado, feliz, contente com filhos. Qual desses dois é o Jesus verdadeiro? O que odeia o corpo e morreu e ponto? Ou o Jesus que casou com Maria Madalena e deixou filhos? Porque, aliás, importante, Jesus não morreu na cruz. Ah, tem essa também. Jesus não morreu na cruz. Não é? Tiraram ele da cruz meio morto, meio vivo. E aí depois inventaram essa história de que ele ressuscitou. Aí depois ele se recuperou, ficou com Maria Madalena e foram felizes para sempre. Para sempre, né? E Jesus morreu de velho. Qual desses dois Jesus? Um Jesus assexuado ou um Jesus heterossexual, pai de família? Ou então, vamos pegar um terceiro Jesus, um Jesus pedófilo. Jesus homossexual pedófilo. Tem também. Né? No Evangelho Apócrifo de Marcos. O Evangelho Apócrifo de Marcos, um evangelho que foi descoberto, né, no Egito, também ele tardio, ou seja, terceiro, quarto século, era um evangelho escrito por uma seita chamados carpocracianos. Bom, o fato é o seguinte, Jesus, se vocês forem ver lá no Evangelho de Marcos, tem uma história de que tinha um rapaz no Horto das Oliveiras, olhando Jesus ser preso, e ele estava nu, envolvido num lençol. Não tem no Evangelho de Marcos, lá no jardim? Então, Jesus estava sendo preso e o rapaz, pelado, envolvido num lençol. Quem era esse rapaz? Bom, esse rapaz, pegaram esse gancho dessa história do menino pelado, que o guarda foi lá, pegou ele pelo lençol e ele saiu correndo pelado. Pegaram isso daí e fizeram a história. Jesus encontrou esse rapaz era muito amado por Jesus, era o discípulo amado, que aqui não é mais Maria Madalena, é esse menino. E esse discípulo amado, um dia foi até o quarto de Jesus, nu, só envolvido num lençol. E aí, chegou lá, ele se deitou com Jesus, e Jesus passou a noite explicando para ele os mistérios do reino de Deus. Pode rir, porque é risível mesmo. Pode rir porque é ridículo. Tá bom? Então, qual desses três Jesuses? O Jesus assexuado do Evangelho de Judas? O Jesus heterossexual, pai de família do Evangelho de Maria Madalena? Ou o Jesus pedófilo do Evangelho Apócrifo de Marcos? Qual dos três? Vejam, qual é a argumentação desse pessoal? É mostrar para você que existem vários escritos antigos com vários Jesuses diferentes e dizer para vocês, estão vendo? A Igreja Católica, ela pegou um Jesus oficial, queimou todos os outros livros e proibiu que você tivesse acesso a esses outros Jesus. Mas qual deles é o Jesus verdadeiro? Eles dizem, todos e nenhum. Porque não é possível ter acesso a Jesus. A gente lê todos esses evangelhos para pegar a verdade que interessa na hora que interessa, do Jesus que interessa. Aqui é que está a coisa. E vejam, de fato, é verdade que a Igreja Católica perseguia esses livros. E pergunto,
E você católico hoje, promoveria esses livros? Não. Os bispos tiveram juízo e condenaram esses livros. Claro que as pessoas, os heréticos, os hereges, seguidores dessas heresias, esconderam os livros. Vários desses livros foram escondidos num quartinho em Alexandria, e aí eles foram e construíram uma parede na porta, e esse quartinho ficou durante séculos sem que ninguém soubesse que esse quarto existia. Aconteceu que durante o século XX, em Nag Hammadi, no Egito, estavam fazendo uma reforma na casa, furam a parede, e encontra lá um bando de manuscritos com esses evangelhos gnósticos. Evangelhos estes que nós já sabíamos que eles existiam. Atenção, hein? Nós já sabíamos que eles existiam. Ah, o evangelho de Judas foi descoberto. Não, calma. Nós já sabíamos que eles existiam através dos escritos dos santos. Santo Irineu de Lyon comenta vários desses evangelhos, mostrando os erros deles e dizendo o que é que eles dizem. Eles não guardaram o livro, porque não precisava, mas a igreja já sabia há muitíssimos séculos que esses evangelhos existiam e que existia essas conversas a respeito de Jesus, essas histórias a respeito de Jesus. Só que a igreja nunca aceitou isso e não vai aceitar, porque esse não é o Jesus verdadeiro. Porque todos esses evangelhos foram escritos muito tempo depois de Jesus. E a igreja nunca aceitou isso como sendo a verdade. Então a igreja, de fato, quis eliminar esses livros. Mas não era novidade que eles existiam. Então nós já sabíamos que existia um evangelho de Judas. E que esse evangelho de Judas falava que Judas, na verdade, tinha prestado um serviço para Jesus. Exatamente tudo aquilo que foi publicado agora pela National Geographic, como se fosse a coisa mais nova do mundo. Bastava fazer um curso de patrística, ler os livros de Santo Irineu, que você saberia. Mas eles querem escandalizar. Entenderam? O intuito deles é escandalizar. É aparecer para vocês como se eles fossem os maiores benfeitores da face da terra. Eles estão contando para vocês a verdade que a malvada Igreja Católica sempre escondeu de vocês. Agora, o problema aqui não é somente esse. O problema é mais sério e é mais grave. O problema é o seguinte: eu não sei como é que depois desta história toda, os nossos irmãozinhos evangélicos protestantes vão continuar de pé. Não sei. Vou dizer por quê. Porque eles, a vida inteira, já faz 5 séculos que eles repetem a seguinte bobagem. Atenção, esta frase que eu vou dizer agora, ela é bobagem. Bíblia, sim. Igreja, não. Eu acredito na Bíblia. Eu não acredito em nenhuma autoridade da igreja. Eu não acredito nesses bispos, nesse papa. Né? Isso é tudo a besta fera. Isso é tudo gente terrível que está aí querendo acabar com o cristianismo. Eles falam mal da igreja católica a vida inteira. Pois bem. Eles dizem Bíblia sim. Igreja não. Eles acham que podem crer na Bíblia sem crer na igreja. Esse é o problema dos evangélicos. Nós cremos na igreja. Pelo menos é isso que eu acho que vocês creem, né? Não sei. Todo domingo a gente se levanta na missa e diz, creio na igreja. Não é isso? Creio na igreja. A igreja ela não é só sujeito de fé. A igreja não é somente a igreja que crê.
Mas a igreja também é objeto de fé. A igreja também é a igreja que deve ser crida, deve ser acreditada. Eu tenho que crer na igreja. Porque se eu não crer na igreja, meu irmãozinho, eu também não serei capaz de crer em Jesus. Acompanhe agora, porque agora chegamos ao centro daquilo que eu gostaria de ensinar hoje para vocês. Não é possível crer em Jesus sem crer na igreja. Se você acha que você crê em Jesus e não crê na igreja, meu irmão, prepare-se. Mais cedo ou mais tarde você deixará de crer em Jesus. Existe um complô para acabar com a sua fé. A sua fé em Jesus. Que passa justamente pelo caminho da argumentação protestante. Ou seja, o diabo primeiro usa o argumento dos evangélicos. A Bíblia é tudo. A Bíblia é tudo. A Bíblia é tudo. Depois que o diabo colocou isso na sua cabeça, que a Bíblia é tudo, aí depois ele vai e mostra para você que a Bíblia, na verdade, são 27 livros para considerar só o Novo Testamento. Vamos deixar o Antigo Testamento de lado para não dar confusão. Né? Põe no arquivo. Não vamos brigar com o Antigo Testamento não, porque aí vai dar confusão. Porque no Antigo Testamento os protestantes dizem que são não sei quantos livros, nós dizemos que são outros tantos. Não vamos entrar nessa briga não. Vamos ficar no Novo Testamento, que tanto nós como os protestantes estamos nos 27. Vamos ficar aqui no acordo. 27. O problema é que esses 27 livros são 27 livros escolhidos pela igreja. E quem disse que são esses 27 e não 26 e nem 28? Ou não são outros também? Por que o evangelho de Maria Madalena não entrou, de Judas não entrou? Mas não somente. Esse evangelho apócrifo de Marcos, tem vários evangelhos de Tomé, né? Cartas de Barnabé, Apocalipse de Enoque, Pastor de Hermas. Gente, se vocês forem nas livrarias, eu queria por favor, comprar os livros apócrifos do Novo Testamento. Você compra, gente, é um catatal de livro, é outro Novo Testamento. Tem quantia de livro. E agora? Qual desses livros é o livro verdadeiro? Os evangélicos protestantes estão na ingenuidade tola de achar que não, esses 27 livros são os 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, porque houve um grande consenso, e todo mundo estava de acordo, e todo mundo aplaudiu, e que beleza, isso foi um dom, uma graça de Deus infusa assim na igreja, vum, e a igreja de repente todo mundo ficou de acordo. Não é verdade. Para saber quais eram os 27 livros do Novo Testamento, gente, foi uma briga que durou 3 séculos. Durou 3 séculos. Por quê? Porque tinha muita gente influenciando e querendo tirar livro, colocar livro. Tinha um herege chamado Marcião, que ele queria acabar quase com todos os livros do Novo Testamento. Ele não aceitava nenhum, quase. Ele só aceitava o Evangelho de Lucas e as cartas de São Paulo. O resto, tudo para ele era lixo. Então, o cânon, a lista dos livros do Novo Testamento para Marcião, era um punhadinho de livros só. O resto tudo ele jogava fora. Enquanto os gnósticos, por exemplo, queriam colocar muito mais livro. Queriam um cânon super lotado. Quer dizer, tinha gente querendo menos, tinha gente querendo mais, tinha gente querendo outros. Basta estudar a história, não precisa acreditar em Padre Paulo.
E é verdade aquilo que esse pessoal está dizendo por aí. Os livros do Novo Testamento foram uma escolha da igreja. É verdade. Só que tem um detalhe. Nós cremos na igreja. Espero, pelo menos, que você creia. Se você não crê na igreja, meu irmão, boa viagem. Porque a sua fé em Jesus Cristo deve estar profunda e seriamente abalada. E deve ficar mesmo. Deve ficar mesmo. Por quê? Porque quando você descobre que quem fez a Bíblia foi a igreja, que igreja? A igreja católica. Essa igreja aí toda cheia de pecados. Essa igreja cheia de misérias. Essa igreja que fez a Bíblia. Ah, não acredito. Essa igreja aí da pedofilia, desses pecados medonhos, né? Essa igreja que fez a Bíblia, ah, como é que eu vou crer nessa igreja? Como é que eu vou acreditar nisso? Entenderam o problema? Eu sei que eu estou pondo minhoca na sua cabeça, mas eu quero que você entenda o problema antes de eu te dar a solução. Se eu estou te colocando em crise, então eu estou conseguindo aquilo que eu quero. Eu quero colocar você em crise. Eu quero que você entenda um problema. Eu quero que você entenda o problema. Eu quero que você entenda aquilo que os santos padres nos dizem desde o princípio. Santo Agostinho, está no nosso catecismo. Catecismo da Igreja Católica. Santo Agostinho diz o seguinte, preste atenção nessa frase, porque ela é a nossa fé católica, hein? Ele diz assim, eu não creria nos evangelhos se a isso não mandasse a Santa Igreja Católica. Se a isso não me mandasse a Santa Igreja Católica. Eu não creria nos evangelhos se a igreja não me mandasse crer nos evangelhos. Quem está dizendo isso é Santo Agostinho. Gente, esta é a fé da Igreja Católica. Bem-vindo à Igreja Católica. Bem-vindo. É isto, Igreja Católica. Você tem que crer na igreja. Calma que eu vou explicar como. Você ainda não está entendendo como que você vai crer nessa igreja, né? Pecadora, cheia de gente da pá virada, né? Calma. Mas eu quero que você entenda que essa sempre foi a fé da igreja. Como é que nasceu a Bíblia? Essa é a grande pergunta. Vamos então responder essa pergunta. Jesus, primeiro, vamos deixar bem claro. Jesus não escreveu livro algum. Jesus, segundo os evangelhos, sabia escrever. Por quê? Porque ele leu na sinagoga de Nazaré o livro do profeta Isaías. Quando trouxeram a pecadora arrastada até os pés deles, ele começou a escrever na areia. Que é um sinal de que ele sabia escrever. Mas Jesus não deixou nada escrito. Aquilo que ele escreveu na areia, na esplanada do templo de Jerusalém, o vento e a chuva apagou. Não havia nenhum gravador na época, nenhuma câmera para registrar o que Jesus estava dizendo. Nós não sabemos o que Jesus disse, a não ser pelo testemunho da igreja. Não tem outro jeito.
o que aconteceu? Quando Jesus morreu, os apóstolos que ele escolheu, teve um que gorou, né? Não deu certo. Judas. Mas os outros 11 ficaram, escolheram mais um sucessor, Matias. Esses 12 apóstolos receberam o Espírito Santo em Pentecostes. E esses homens que antes eram medrosos e incapazes de fazer algo de bom, se tornaram homens destemidos, cheios de fé e cheios de Deus. Porque só o Espírito Santo é que dá para a gente força de entregar a vida. Entendeu o problema? Se você não tem o Espírito Santo, meu irmão, você vai ficar realmente dentro do seu quarto, tremendo de medo. É interessante. Eu não sabia disso, né? Fiquei sabendo, por isso que é bom conversar com um psicólogo. Estava conversando com o Roberto Tamashiro, que é psicólogo lá do seminário, essa semana. Ele me dizendo que não existe remédio para medo. Remédio psiquiátrico para medo não existe. Tem remédio para ansiedade, remédio para o sono, remédio para depressão, mas remédio para medo não tem. Eu não sabia disso. Besta que eu sou, né? Ignorante. Fazer o quê? Fiquei sabendo, não tem remédio para medo. O único remédio para medo que eu conheço chama-se Espírito Santo. Que é aquele que é a presença que está do nosso lado, que nos dá força para nós entregarmos a nossa vida e enfrentarmos. É Ele que nos dá costas quentes, é o Espírito Santo. É esse amor de Deus Pai que é derramado em nós. O Espírito Santo é o amor de Deus Pai que é derramado no Filho. Jesus, em primeiro lugar, e nós que somos membros do corpo de Cristo. Pois bem, os apóstolos receberam o Espírito Santo. Gente, os protestantes, eles acreditam que os apóstolos foram inspirados por Deus para pregar o Evangelho e que os apóstolos foram inspirados por Deus para escrever os livros do Novo Testamento. Eles acreditam nisso. Até aí nós estamos de acordo. Que por inspiração divina, eles escreveram os evangelhos. Só que o desacordo começa no seguinte: do que adiantaria Deus inspirar a boca do pregador, se ele não inspirasse também o ouvido daquele que recebe a pregação? Entenderam o problema? Quando a gente reza, pedindo a Deus o Espírito Santo para uma pregação, nós estamos pedindo a Deus o Espírito Santo que ele venha no pregador, mas também venha em quem vai ouvir a pregação. Porque se quem ouvir a pregação não receber o Espírito Santo, a pregação não adianta de nada. Gente, é a coisa mais desanimadora da face da terra você ouvir o feedback, o retorno das suas pregações. Às vezes é bom, às vezes é desanimador. Você vai na sacristia, terminou a missa, a pessoa chega lá, diz: padre, que pregação maravilhosa. Qual a parte que você mais gostou dela? Ah, quando o senhor disse assim, assim, assim. E você não se lembra de ter dito aquilo. Isso infeliz. O negócio é. A inspiração é tanta que foi até palavra que você não disse. Então, vejam. Nós, igreja, cremos que o dom de Deus, a graça de Deus, ilumina não somente os nossos pregadores, mas ilumina também aqueles que recebem a pregação. Existe um dom que é dado na boca do profeta, mas existe um dom que é dado no ouvido
do povo. É aqui que entra um pouco o desacordo com os evangélicos. Do que é que adiantaria Jesus garantir infalivelmente aos apóstolos a inspiração de falar e de escrever, se não desse à igreja dos tempos que viriam depois, ou seja, aos nossos bispos, a garantia de que eles são capazes de distinguir o verdadeiro Jesus do falso Jesus. Porque, gente, mas nós sabemos porque quem escreveu o Evangelho de João foi João. Quem escreveu o Evangelho de Marcos foi Marcos. Quem escreveu o Evangelho de Lucas foi Lucas. Tudo bem, mas e o Evangelho de Tomé? Tomé também não era apóstolo? Ah, mas não foi Tomé que escreveu. Que garantia que você tem? E hoje em dia, com os estudos históricos, nós também temos nossos pontos de interrogação com relação aos autores do Evangelho. Por exemplo, eu creio que foi São João quem escreveu o Evangelho de João. Mas é também certeza absoluta que ele não escreveu tudo que está ali. Entende? Que passou por uma equipe de redação. Entende? Que São João deixou alguma coisa, mas que depois houve gente que costurou, que acrescentou, que tirou, que pôs, que remodelou. Por exemplo, essa passagem do Evangelho que eu citei para vocês, da adúltera que é arrastada lá nos pés de Jesus, né? Está no Evangelho de João, mas é certeza que não foi João que escreveu. Porque o estilo é completamente diferente do Evangelho de João. É mais parecido com o estilo do Evangelho de Lucas. Então é possível que fosse do Evangelho de Lucas que terminou lá, ou então alguém que escrevia no estilo de Lucas. Não sabemos. Quando que nós vamos saber isso? No céu. Então vejam, nós não temos essas garantias humanas. Garantia humana nós não temos. Humana não. Nós temos a garantia da fé, que é a seguinte: que os nossos bispos, meus senhores, é isso que eu estou falando. Agora sim, hein? Complicou. Pode coçar a cabeça, porque complicou. Os nossos bispos, sim senhor, esses aí. Estes homens frágeis, pecadores, como nós. Como nós. Porque quando tem um bispo santo, etc e tal, glória a Deus. Mas infelizmente, não parece que seja a maioria. Ou seja, eu não estou... Tem bispo santo, não tem? Tem. Mas a maioria parece que é mais ou menos como a gente, assim, né? Pois bem, os nossos bispos, meus senhores e minhas senhoras, tenha fé, creia nisso. São inspirados por Deus para nos dizer onde está a doutrina da fé e onde está Jesus. Se não tiver isso, pode pôr a viola no saco e ir embora para casa. Atenção, não é um bispo sozinho. Eu não estou falando do Milton Santos. Não. Um bispo sozinho pode ser um herege. Mas eu estou falando dos bispos do mundo inteiro unidos ao Papa. Os bispos do mundo inteiro unidos ao Papa, eles não erram em matéria de fé. Eles têm, antes de tudo, antes de ter o dom de ensinar, o maior dom de um bispo não é o dom de ensinar. Esse é o segundo maior. O maior dom de um bispo é o dom de ouvir. Foi assim que foi feita a Bíblia. Os bispos, no início da igreja, a maior parte deles eram analfabetos. Vocês sabem disso, né? Como São Pedro, provavelmente era analfabeto, pescador. Né? São Pedro não escreveu as cartas de São Pedro. Tinha Marcos, que era o tradutor dele. Né?
João Marcos era o tradutor. São Pedro pregava mais ou menos como prega o padre Robert de Grandes e outros padres que vêm aqui que precisam de tradução, né? Ele falava em aramaico mastigado, e aí Marcos falava em grego elegante, né? Pois bem. Então os bispos, a maioria, eram analfabetos. Mas alguém chegava com um livro. Olha, seu bispo, tem este livro aqui. Fala de Jesus. O bispo se sentava e dizia, lê para mim. Aí o rapaz lia. Não é? Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Naquele tempo, João Batista começou a pregar no deserto. E aí vai. O bispo ouvia e dizia, esse é Jesus. De ouvir, ele reconhecia a voz de Jesus. São João, as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. De ouvir. Os bispos, o bispo ouvia e disse, este é Jesus. Aí depois aparecia, olha, apareceu esse outro evangelho aqui, o que é isso aqui? Lê para mim. E Jesus beijou Maria Madalena. Não, esse não é Jesus. Esse não é Jesus. Pode jogar fora esse livro. E assim eles foram fazendo uma lista dos livros que podiam ser lidos na missa. Foi assim que nasceu a Bíblia. A Bíblia nasceu na missa, gente. A Bíblia nasceu na missa. A lista que os bispos tinham dos livros que podiam ser lidos na missa. E é interessante como no final do segundo século já existia uma lista universal, assim, já que era consenso para todo mundo. Essa lista, hoje nós sabemos que ela já existia, porque no século XIX, um famoso estudioso de paleografia estava lá numa biblioteca em Milão e achou um pedacinho de papel assim velho. Que pedacinho é esse? Que papelzinho é esse? E foi ver um texto grego antigo. Foi ver o que era. Era uma lista dos livros do Novo Testamento do final do segundo século. Essa lista é o chamado fragmento de Muratori. Muratori é o cara que descobriu. Então o fragmento de Muratori do final do segundo século já nos diz que a igreja já tinha no final do segundo século uma lista dos livros que podiam ser lidos na missa e dos livros que não podiam ser lidos na missa. Então vejam que isto era através de uma inspiração. A inspiração de Deus nos bispos que reconhecem a voz de Jesus. Agora, meu irmão, minha irmã, se você não crê nos bispos, se você não crê na igreja, você está em alto mar. Aí, ó, põe a viola no saco e vai embora para casa e esquece Jesus, tá? Esquece, porque você não tem condições de saber qual é o Jesus verdadeiro. Não tem como. Se não existe uma autoridade da igreja que diz, este é Jesus, este não é Jesus. Então vejam só. Vejam a artimanha do diabo. Eles primeiro tiraram nossa fé na igreja. Aí que está. O diabo quer primeiro tirar nossa fé na igreja. Como que eles fazem isso? Primeiro começam a divulgar os pecados da igreja. Começam a divulgar como os bispos são pecadores.
como os papas também são pecadores. E aí depois que você ficou escandalizado e perdeu a fé na igreja, você diz, não, mas o que é importante é minha fé em Jesus. Porque eu creio em Jesus. Igreja não interessa. Porque creio é Jesus. Quanta gente fala isso? É ou não é verdade? Católico, gente, falando isso. Católico falando isso. Quem sabe, Deus o livre, mas não sei, né? Quem sabe você já falou isso um dia? Aí o que acontece? Ele tira a sua fé na igreja e você acha que a sua fé em Jesus vai ficar invicta, intacta. Minha fé em Jesus ninguém abala. Mas aí ele vai e puxa seu tapete. Porque tirou sua fé na igreja e depois ele mostra, e quem disse que esse Jesus que está aí é o Jesus verdadeiro? Já que esses evangelhos foram escritos por homens, e tem outros evangelhos que dizem outras coisas e apresentam outros Jesuses. Vejam a artimanha do demônio. E vejam como a Igreja Católica é a Igreja de Cristo verdadeiramente. Porque terremoto no mundo inteiro, quem tem fé realmente católica, continua de pé. Só quem já não era muito católico, estava na Igreja Católica, mas não era realmente católico. Estava, como a gente diz, pererengando, né? Já estava lá e cá. Pois bem, esse daí ou vira católico de vez, ou então vai apostatar, vai deixar a fé. Não se escandalizem, não se abalem, nós veremos coisas terríveis. Nós veremos gente deixando a fé e virando as costas para Jesus Cristo. E esta é a consequência desta aventura louca chamada protestantismo. Vão pagar o preço caro de ter virado as costas para a igreja. Porque, outra frase dos Santos Padres, hoje eu estou para citar frase assim que escandalize. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Agora, qual é o problema? Nós estamos, daí vocês veem como nós estamos assediados constantemente pelo demônio para que a nossa fé na igreja não fique de pé. Para que a gente se sinta abalado. Gente, nós precisamos dizer, Senhor, eu creio. Assim como você olha para um pãozinho frágil, que parece um pedacinho de cartolina, e diz, é o teu corpo, Jesus, eu não vejo, mas és tu. Olhe para a igreja, na miséria e no pecado, e diga, é o teu corpo, Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo. Creia. Perdoe os pecados dos homens da igreja. Mas creia na igreja. Nenhum sociólogo é capaz de dizer o que é a igreja. Somente quem tem fé é capaz de dizer o que é a igreja. Se você não tem fé, você não sabe dizer o que é a igreja. Pense bem. Se você dá para um cientista a hóstia consagrada e manda ele analisar no microscópio, ele vai saber dizer o que é aquilo? Não sabe. Porque o que é mais importante vai escapar ao microscópio dele. Um sociólogo pode analisar a igreja quanto quiser. Se ele não tem fé, ele não sabe o que é a igreja. Meus irmãos, os protestantes não são órfãos de mãe,
somente porque não aceitam a Virgem Maria. Não. Eles são órfãos de mãe 2 vezes, porque eles não têm a Virgem Maria como mãe e não têm a Santa Mãe Igreja como mãe. Nós não somos órfãos. A Igreja cuida de nós. A Igreja nos dá isto. Agora, infelizmente, esta fé na Igreja está tão abalada que tem até padres e até bispos que não creem suficientemente na Igreja. Mas, padre, se o senhor disse que os bispos são a garantia, eu disse, os bispos do mundo inteiro unidos ao Papa são garantia. Bispo isolado vale muito pouco. Quando um bispo quer ensinar uma ideia que é dele, porque essa é a minha ideia, porque eu sou especial, porque eu sou único, é um mau bispo. Porque bispo, se esse bichinho chamado bispo serve para alguma coisa, ele serve para não dizer nada de novo. O bom bispo é aquele que não diz nada de novo. O bom bispo é aquele que diz o que os apóstolos disseram. Nós ouvimos os nossos bispos. Nós cremos na Igreja. Gente, é impressionante ver como em 2000 anos a Igreja Católica e os seus bispos sempre ensinaram as mesmas coisas. Nunca mudaram. Apesar, entrou Papa pecador, Papa menos pecador, Papa safado, Papa menos safado. Mas a Igreja continua de pé. Eu falo Papa safado porque tem Papa safado mesmo. E safado no sentido mais safado do termo. Né? Mas, quando se tratava da fé, Deus colocava a mão e impedia que ele dissesse uma bobagem. Então nós cremos, gente. Nós temos fé na Igreja. Então, não se deixe abalar por essas campanhas contra Jesus. A vacina contra o Código da Vinci e essas outras coisas que estão aí, não é a gente continuar a dizer, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. Porque isso daí é verdade, eu creio em Jesus. Não é para... Mas é que o problema está na base. Você tem que aumentar a sua fé na Igreja, porque senão você vai perder a fé em Jesus. Então, creiamos na Igreja, amemos a nossa mãe, perdoemos as suas rugas, os seus pecados, as suas fraquezas, e continuemos na grande e santa Igreja Católica. Amém. Alguma pergunta?